Minha gente tântrica, boa noite, bem-vindos, bem-vindas! No ar, mais um episódio inédito do nosso Prazer Tantra, o seu podcast preferido sobre Tantra, Neotantra, sexualidade consciente, espiritualidade, expansão da consciência e o que mais nos der na telha. Afinal de contas, vocês também mandam aqui. Então, você tem sugestão de tema, de convidado? Pode deixar aqui abaixo do vídeo, pode mandar pra gente lá no nosso Instagram também, @prazer_tantra, os nossos perfis reservas, perfis de TikTok, podcast Prazer Tantra, enfim, tá tudo aparecendo aí na tela, tem aqui abaixo do vídeo também. Segue a gente, aproveita também para se inscrever aqui no canal do YouTube, se você não sabe ainda, porque tá chegando agora. Nosso canal também está presente no Spotify, para quando você estiver ali no seu treino, no carro, enfim, colocar seu fone de ouvido e ouvir aqui os grandes nomes de todas essas áreas que eu citei aqui no começo, que a gente está sempre trazendo gente nova, gente boa, que é o caso de hoje. Inclusive, eu já vou revelar quem é o nosso convidado, mas antes eu quero sempre te agradecer, te convidar para se inscrever aqui no canal e ver o que tem de link importante aqui embaixo. Então, tem curso acontecendo, agora em setembro vai acontecer um curso presencial de massagem tântrica. Então é um curso livre de massagem tântrica, massagem neotântrica, né? Comigo e com o Felipe Graneman, que está chegando de Portugal e também é host desse podcast aqui, vez ou outra ele aparece também com os convidados dele lá de Portugal. Então o Felipe está chegando em setembro, 14 e 15 de setembro, nós teremos esse curso de massagem, tá? O Census. As vagas são limitadas, então estão abertas essas vagas para solteiros e casais, pessoas de todos os gêneros e orientações sexuais. As informações estão abaixo do vídeo no nosso site, porque sim, agora nós temos um site, se você não sabe, www.prazertantra.com. Lá você encontra todos os episódios divididos por categorias, para você não se perder, porque afinal de contas já temos mais de 70 episódios. Lá temos as informações sobre cursos online, presenciais, e informações também sobre terapeutas tântricos espalhados pelo Brasil, terapeutas de confiança. Então, de repente, você está ouvindo em Fortaleza, quer achar um terapeuta de Fortaleza, entra lá no site também e divulga para sua galera. Bom, sem mais demandas é ótimo, né? Sem mais delongas, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, que é especialista em ativação energética. Ele é criador da metodologia Fluxo Energético Supremo e co-criador do método Tantra Magnético. Com mais de 10 mil clientes atendidos, ele é reconhecido por seu conhecimento e habilidades no campo do desenvolvimento pessoal e terapia de energias inteligentes. Eu estou falando de Macedo Júnior. Bem-vindo! Gratidão, Gratidão pela minha. Que presença. bom que você está aqui. Seu primeiro podcast, né? Isso, eu fiz um podcast em Goiânia, né? Tô aqui no segundo. Segundo podcast, que bom que você aceitou o convite, porque hoje o Macedo, para quem não sabe, ele é uma das maiores referências no trabalho aí com energia, com magnetismo e com Tantra também, né? Que inclusive Isso, vamos falar, porque ele vai por uma linhagem diferente do Tantra, que não é todo mundo que trabalha, não é todo mundo que tem conhecimento, e é disso e muito mais que nós vamos falar por aqui, né, Macedo? Mas me conta um sensacional. pouquinho primeiro. Como é que tá o teu trabalho hoje e como foi a tua jornada até aqui, né? Porque eu vi que você tem formações em outras áreas aqui, que não tem nada a ver. Como é que você veio parar nesse meio? Isso, eu venho da assessoria empresarial e marketing, com mais de 15 anos de experiência. Estudo a parte energética desde os meus 16 anos de idade. Questões de chakras, energia, isso sempre me fascinou. E também para poder ter autocontrole, a questão do estresse, ansiedade. E pós-pandemia, houve-se a necessidade de investir muito em autodesenvolvimento. Era comum meus clientes chegarem no meu escritório chorando porque não tinha dinheiro como pagar funcionário, como seria o futuro das empresas deles. E isso acabou me afetando psicologicamente e entrei numa depressão profunda, né? Fora familiares, amigos que a gente perdeu ali nessa questão dessa pandemia. E isso fez eu enxergar o seguinte: o mundo está indo para um lugar onde as pessoas precisam muito desse tipo de conhecimento. Estamos com uma pandemia silenciosa chamada estresse. E se eu não souber lidar com esse estresse, esse pico de estresse, o meu corpo ele entra em uma situação caótica.
tendo várias patologias. E aí a gente tem várias análises ou até situações equivocadas. Por exemplo, a moda hoje falar que tem TDAH. Às vezes isso aí foi colocado de uma forma equivocada, porque se a pessoa analisar pela questão do estresse, ela vai perceber que tem algo a ver nesse sentido. E eu comecei a criar uma metodologia para autodesenvolvimento, que veio o fluxo energético supremo, ou seja, você aplicar em você e você ter alta performance, alto desenvolvimento, mais qualidade de vida. Porém, a partir da terceira turma, chegou vários terapeutas ali interessados em compreender essas técnicas de ativação energética, como conduzir essa energia, né? E vem muita questão do conceito do magnetismo também, que vem de Mesmer, né? Mas aí a energia está muito, muito mais além. E aí a gente foi adaptando a metodologia para atender também às necessidades dos terapeutas. Mas hoje meu principal público é empresário, o segundo é servidor público e o terceiro é terapeutas dentro das formações. E com empresários no meio corporativo, você dá treinamentos ou é um processo individual mesmo que Isso, você faz? dá treinamento e a gente intercala também. Por exemplo, vendas. Vendas é energia. Se a sua equipe não estiver energizada, o seu resultado é caótico. Tudo é energia, né? A forma como você se comunica, o conteúdo em si, né? Então, tem várias pesquisas atuais que, se a gente mesclar com conhecimento milenar, que essa galera, eu falo que eles têm assim, nossa, como é que eles tinham acesso a esse tipo de conhecimento? Por exemplo, como que os egípcios já falavam de glândula pineal lá atrás e só agora a ciência tá dando atenção para essa poderosa ferramenta que nós temos, né? A questão da visão extraocular, que é eu enxergar com os olhos da mente, só agora. Então, tipo, não tem ainda uma comprovação científica, mas se tem vários estudos e está caminhando para isso, para que a gente comprove cientificamente. E isso traz muita informação para a gente de como trabalhar no dia a dia. Então, eu preciso de energia. Eu acordo, eu preciso de energia. Eu acordo de manhã, estou meio fraco, devagar. Fulano sugou minha energia. Isso não existe, né? Eu não cultivei energia. Eu não estou trabalhando a minha energia. E por isso eu estou me sentindo fraco. É isso que eu ia te perguntar, né? Porque as pessoas dizem assim, não, mas se a energia está em tudo que há, né? Tudo é energia. Ou seja, eu sou energia. Por que eu tenho que ficar gerando energia se eu já sou energia? Isso. Aí eu pego a linha da filosofia taoísta, que eu acho bem interessante. Ele diz o seguinte, que nós temos a energia pré-natal e a energia pós-natal. A energia pré-natal, ela é gerada quando seu pai e a sua mãe, através da energia sexual de cada um, gera você. E aí você tem essa energia. Essa energia, para os taoístas, ela é uma energia limitada, a energia pré-natal. Então, você vai usando ela e você vive, em média, 70 a 80 anos. Se você quiser viver mais, 120, 130 anos, você precisa cultivar a energia que eles chamam de energia pós-natal. Essa energia pós-natal, ela é cultivada diariamente através dos alimentos, através da luz solar, exercícios, onde você concentra a energia e guarda ela dentro do teu banco de energia, vamos dizer assim, né? Um ponto específico no corpo para se acumular essa energia pós-natal. Quando você faz isso, esse acúmulo de energia pós-natal, você usa menos energia pré-natal. E aí a pessoa parece ser mais nova pela idade que tem. Né? E ela consegue viver mais anos. Né? E pela disposição também. Pela disposição. Por isso que tem lendas, né, de mestres taoístas que viveram 200 anos, 180 anos. Né? Eu digo lendas porque não tem a comprovação não tem como provar. Histórica, mas em vários registros ali aparecem essas situações. Eu já li em algum lugar, em algum livro, caso de yogis que 2000 anos, né? Sim. É óbvio que eu não duvido, querido. A gente Hoje eu não duvido de mais nada nesse mundo. Eu né? não duvido de nada, eu não duvido de nada. Mas aí o que você ensina, então, é justamente
práticas, técnicas que a pessoa pode aplicar em si mesma para Isso. ela ir cultivando essa energia. Ou seja, os ganhos ali são físicos, mentais, espirituais. Que tipo de práticas são essas e de onde elas derivam? Você falou do taoísmo. Vem daí também? Isso. As minhas principais bases filosóficas é o taoísmo e o tantra. O tantra vem bem da vertente da questão da energia sexual. Então, a magia sexual taoísta e a magia sexual do tantra traz muita base para minha metodologia. Só que é o seguinte, não são todas as escolas do tantra que trabalham com energia sexual, principalmente a magia sexual. Então, por isso que a gente tem que entender um pouco sobre a questão de escolas. Então, tem a escola do caminho da mão direita, a escola do caminho da mão esquerda e a escola do meio. Essa é uma forma de compreender as questões das filosofias. A partir do momento que eu entendo isso, eu consigo compreender sobre as religiões, seitas e instituições, né? Então, a escola do caminho da mão direita é uma escola mais ortodoxa. Ela prega muito a questão da pureza, está mais presa às normas da sociedade. Então, a técnica tem que estar de acordo com as normas da sociedade. Então não é tão... Mas trabalha também com energia sexual? Isso. Trabalha, mas de uma forma mais Regrada. né? Usando a energia sexual como uma forma de purificação e espiritualidade. Por isso que vem a questão da confusão das pessoas acharem que energia Kundalini é a mesma coisa que energia sexual. Sim. E não é, elas são diferentes. Já vamos falar disso. Isso. E já a escola do caminho da mão esquerda, ela vai de encontro a dogmas, as normas, tudo que as escolas do caminho da mão direita fala que não pode fazer, a escola do caminho da mão esquerda fala que vai fazer. Então, por exemplo, eu não posso comer carne para ativar a Kundalini. Escola do caminho da mão direita. A escola do caminho da mão esquerda diz assim, eu vou comer 21 dias carne e vou ativar a minha Kundalini. E tudo dá certo. E tudo dá certo. Então, eu vi muito da escola do caminho da mão direita lá atrás, através da gnose, né? O meu primeiro contato com magia sexual veio da gnose, só que eles não chamam de magia sexual, né? Chamam de outra forma. Só que era muito restrito. Por exemplo, orgasmo seco, não pode isso, não pode aquilo. E isso gerava um pouco de conflito interno comigo, porque eu queria... Por que eu não posso? Sempre vinha essa questão, por quê? Quando eu tive contato com as escolas do caminho da mão esquerda, eu falei assim, onde falaram que não podia, aqui fazem e se lambuzam, né? E dá certo. Então, eu comecei a perceber essa questão e falei assim, eu vou testar essas técnicas da escola do caminho da mão esquerda e vou ver no que vai dar. E foi fantástico, o resultado é extraordinário. E acabou que eu sou adepto da escola do caminho do meio. O que é a escola do caminho do meio? Parou no meio, então. Você pega o que dá certo da escola do caminho da mão direita, da escola do caminho esquerda e cria o seu próprio caminho. Ou seja, você usa as técnicas de acordo com a tua necessidade. Você adapta ela, você deixa ela personalizada. Então, a metodologia do fluxo energético supremo é isso. Ela segue o caminho do meio, onde tem uma maleta de ferramentas que os alunos ou a pessoa interessada, os terapeutas em si, eles usam essa maleta e eles vão pegar técnicas de ativação energética, técnica de magnetismo, de fascinação, de hipnose e magia sexual. E ele vê qual é que cabe para mim, qual é que me sinto melhor, qual é que eu vou entregar mais de resultado para o meu cliente. E aí a gente começa a trabalhar essa questão do caminho do meio, que é usar as duas vertentes. Mas a que eu mais gosto mesmo é a escola do caminho da mão esquerda, por deixar mais livre. Mais livre. Ter mais respeito pelo outro nesse sentido. E abraçar as sombras. Por isso que é chamado de negro. Então, tipo, o Tantra branco, escola do caminho da mão direita. Tantra negro, escola do caminho da mão esquerda. Por que é chamado negro? Porque andava à noite, na escuridão, abraça a escuridão. Por exemplo, uma das principais bases da filosofia, né, do Tantra negro em si, que eu achei bem interessante, é que ele diz o seguinte:
se eu digo que eu não gosto de algo, eu não consigo ter o universo na sua totalidade. Porque o universo é bom e ruim, né? Então eu preciso experimentar isso que eu não gosto. E quando a gente traz para uma linha mais freudiana, por exemplo, e vai entender sobre as questões das sombras, das nossas sombras, onde é que está o desbloqueio do ser humano? Quando ele abraça as suas sombras, quando ele reconhece as suas sombras. Não existe essa questão de que eu recebi um trauma ali na infância e eu vou resolver esse trauma. Não, você não vai resolver. Você vai criar uma perspectiva diferente desse trauma. Porque já foi, já aconteceu, não tem o que fazer. Aí eu vou ter que encarar a minha sombra, eu vou ter que olhar para ela e vou ter que deixar de ter esse medo e ela não vai mais me apavorar. E aí eu começo a ter esse desbloqueio. Então, acho bem interessante essa filosofia na parte do Tantra Negro. Assim como também tem escolas taoístas, né? É interessante. Só que aí tem algumas técnicas muito extremistas, que é o que eu não concordo. Tipo? Né? Por exemplo, tem rituais do Tantra Negro que é você sentar em cadáver, é você pegar cinza de cadáver para magia sexual. Então, isso é algo muito extremista, né? Assim como também tem algo muito extremista nas escolas do caminho da mão direita. Sim. Às vezes eu achar que o meu corpo ele é o obstáculo para eu chegar no divino, para eu chegar na espiritualidade. Para isso eu tenho que fazer meu corpo sofrer. Com jejuns muito longos, com abstinência, né? Então eu faço o meu corpo sofrer para que eu chegue em um estado de gnose. Para purificar. Para purificar. Né? Então isso eu acho muito extremista nesse sentido. Então essas coisas que eu não concordo, eu tiro, pego o que concordo, o que faz sentido e vou construindo o meu próprio caminho. E assim eu vou ensinando para os meus alunos também a construir o próprio caminho deles e entenderem que a verdadeira verdade é a tua verdade. O que eu estou falando aqui é uma perspectiva a partir da minha visão, que você pode ter uma perspectiva totalmente diferente. Não, eu super concordo, desde que, né, as práticas sejam éticas, entendeu? É isso, porque vai da consciência da pessoa também. Às vezes você está ensinando lá de bom coração e tudo, mas a pessoa quer usar para prejudicar alguém. Mas é dela, entende? Não tem a ver. Então, cada um faz o que quer. Há de ser tudo da lei. Isso mesmo. Mas a magia sexual, ela tá ali na mão esquerda, então. Isso. Tudo que é considerado esotérico vem da parte da linha esquerda. E você traz para os seus alunos, os seus clientes, de que forma? Para qual objetivo? Então, a magia sexual, ela é um rito onde você utiliza a energia sexual de forma consciente para co-criar uma nova realidade. E aí a gente começa a compreender como é que eu consigo co-criar essa realidade. Nós somos deuses. Nós temos o poder de Deus. Nós fomos feitos imagem e semelhança a Ele. O que nós não temos é o conhecimento para fazer isso. Mas a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu consigo co-criar. Nós somos uma célula de co-criação absurda diariamente. Você pensa, você cria. Às vezes a pessoa pensa problema, a vida dela é cheia de problema, né? Então você começa a entender essa questão da cocriação. O que acontece em questões energéticas? Eu só consigo cocriar uma nova realidade, um novo futuro, se eu tenho energia suficiente no presente, no aqui e agora. O segredo de tudo é a presença, né? Esse é o segredo de tudo. Por que na Bíblia se diz que as crianças têm livre acesso ao reino dos céus, ao reino espiritual? Criança só vive no presente. Criança não vive no passado, não vive no futuro, ela só vive o aqui e agora. Então ela consegue entrar e sair no reino espiritual. Se eu conseguir aumentar o meu estado de presença e eu ficar presente agora, no aqui e agora, eu consigo também acessar, entrar e sair a esse reino espiritual e ter o poder de criar, ter o poder de Deus, de co-criar a minha nova realidade, né?
E só que para fazer isso eu preciso de muita energia no presente. Então, para fazer a magia sexual, primeiro tem que se trabalhar, né? Trabalhar a sua energia, não é só Isso. chegar, vou lá, dar uma transada, fazer aqui um círculo, um triângulo. Não, porque se você não tiver essa consciência, você não está usando a energia sexual de forma consciente. E aí o que vai acontecer? Você vai pegar uma energia tão poderosa, porque a energia do dinheiro, da abundância, do material, do reino material, é a energia sexual. Ela é a energia da criação. Eu posso usar ela para gerar uma vida. Eu não vou usar para gerar uma vida. Então, vou pegar essa energia e vou co-criar uma nova realidade para mim, né? E as pessoas desperdiçam esse poder. Se ela não tiver essa consciência e ela for lá, for transar, fazer o sexo, e ela está pensando em problema, esse problema vai aumentar. Porque a energia sexual vai potencializar isso, porque ela está criando isso na vida dela. Então, a gente começa a ter mais consciência nesse sentido, né? Precisa ter, sim, uma preparação. Por isso que é necessário. Tudo que se fala de magia, por que não está aberto o conhecimento de várias escolas de magia assim para o público? Porque a pessoa ela precisa entender que ela tem que ir ganhando consciência gradativamente sobre os usos das técnicas. Não é simplesmente usar a técnica de qualquer jeito, né? Magia, para mim, é energia. Então, tudo que tem energia é magia, porque às vezes a pessoa joga ali para outras questões. O que você faz com a energia já é responsabilidade da pessoa. Sim. Porque você pode trabalhar o rito para cultivar energia e você usar para o bem ou para o mal. Só que não é o conhecimento em si que estimula isso, e sim a própria pessoa. A própria pessoa. É o ser humano que traz essa questão da dualidade em si, né? Então, assim, é mais ou menos isso que você faz com seus clientes, né? Primeiro esse processo de preparação, mas o processo de preparação para a magia sexual, da forma como você ensina e aplica, não necessita, né, de um longo período de anos e anos de purificação do corpo, de tudo isso que você falou, né? De jejuns muito... Não é também nesse ponto, assim. Tem uma preparação, mas não nesses extremos. Isso. A preparação é o nível de consciência de fato. Quanto maior o nível de consciência, maior a experiência. Então, eu trago muito conhecimento de métodos ágeis como Scrum e Kanban para acelerar o processo de aprendizado dos alunos. O que é isso, gente? Parece que é meio louco, né, falar nessa questão, mas Scrum e Kanban é muito usado para desenvolvimento de software, hoje está sendo muito usado para desenvolvimento de pessoas, desenvolvimento de processos empresariais, onde faz com que acelere o aprendizado. Para você ter uma ideia, um treinamento de uma pessoa para ela fazer um processo na empresa, para ela aprender mesmo, é em média 6 meses para ela aprender. A gente usando técnica de Scrum e Kanban, a gente consegue reduzir isso para 1 mês, para 15 dias. Por isso que às vezes as pessoas ficam impressionadas, assim, nossa, eu imaginei que em 2 dias não seria capaz de eu aprender tudo isso. Porque eu trago muito essa questão dos métodos ágeis para aprender. E adulto aprende com prática. Né? Então, aumenta o nível de consciência, já tem ali o que tem que fazer, um protocolo onde ele segue, porque o protocolo que tem inteligência, e aí não tem erro na questão dele fazer a magia sexual com o parceiro ou com a parceira. E sozinho é possível fazer? Sozinho é possível, porque nós somos energeticamente completos. Né? Energeticamente, nós temos a energia masculina e a energia feminina dentro da gente. Então, a gente consegue usar essa nossa energia sexual a nosso favor. Quando vai trabalhar ritos de magia sexuais mais poderosos, há necessidade de ter uma segunda pessoa. Para potencializar, né? Isso, porque, por exemplo, energeticamente nós somos completos, mas biologicamente não. Sim. Então, nós precisamos dessa outra pessoa. Por isso que explica muito a questão dos ritos de magia sexuais realizados pelas bruxas na Idade Média, por exemplo, onde elas juntavam no casarão os homens mais ricos e mais bem-sucedidos, né? Que quem tem muito dinheiro, que tem muito poder, tem uma energia sexual muito elevada. Então, era uma troca, né? Vem para cá, que a gente usa a tua energia sexual para te deixar mais poderoso, e essa energia sexual cultivada vai me deixar mais poderosa também
para a questão dos meus feitiços, das minhas magias em si. Então é bem interessante quando a gente vai para essa vertente também da bruxaria, né? Sim, muito interessante. E é bem legal porque trabalha muito a questão energética. É uma pena ainda, por a gente estar num país cristão, ainda ter muito viés cognitivo de pessoas que estão presas a uma matriz e elas se bloqueiam para a questão de conhecimentos como esses, né? São conhecimentos fantásticos. E assim. parece que está aumentando essa questão, eu tenho essa impressão, infelizmente. Mas quem está aqui é porque quer saber, né? Porque Sim, quer é aprender. verdade. Então, assim, você falou agora uma coisa muito interessante, né? Pessoas muito ricas, muito bem-sucedidas, têm bastante energia sexual. Às vezes a pessoa está ouvindo pela primeira vez, porque quem já acompanha aqui já entende um pouco, né? De energia sexual e tudo mais. Pode pensar, então quer dizer que é um povo muito cheio de tesão, que quer transar toda hora. Mas não é isso, gente. Então, já que a gente falou lá atrás também de energia sexual, Kundalini, que né, são coisas diferentes, eu queria que você trouxesse um pouco da sua visão sobre esses conceitos. Bem interessante para que para o Ocidente um autor muito conhecido que fala sobre energia sexual e as pessoas às vezes não percebem é Napoleão Hill. Então, por exemplo, se você lê os livros de Napoleão Hill, ele cita muito a energia sexual como a transmutação sexual. De você transmutar essa energia para co-criar mais riquezas, né? Ele ficou ali vários anos estudando os homens mais poderosos e ele percebeu que eles tinham muito apetite sexual. A energia sexual, ela tem duas fases, né? A primeira fase é o tesão, que a gente chama de fase biológica. E a segunda fase é a geradora de energia, a fase espiritual. Quando ela vai de forma circular no corpo da gente. Então, ela sai primeiro da mente, né? Eu tenho que pegar, estimular a imaginação para gerar o tesão, e isso joga a minha atenção para a genitália. A genitália começa a pulsar com aquela vontade de penetrar, só que eu não vou ainda para a penetração. Por isso que existe o rito da magia sexual, que é veneração do corpo da mulher e a questão de ter essa paciência, né? E aí vibra a genitália e depois entra na segunda fase, que é eu pegar essa energia da genitália e voltar novamente para o nosso cérebro e ativando as glândulas mestras, que é a pituitária e a pineal. Quando ativa essas duas glândulas, agora a gente está pronto para trabalhar a ascensão da Kundalini. Então, tipo, quando a gente ativa a energia Kundalini a partir da energia sexual, é uma experiência diferente quando você ativa a Kundalini diretamente, sem a energia sexual, né? Pelo menos eu gosto mais de ativar a Kundalini a partir da energia sexual. Porque quando você vê uma pessoa com tesão, ou você, quando estava com tesão, você chegou a pensar em boleto, dívida, problema? Jamais. Ninguém. Aquele tesão mesmo, verdadeiro, sai tudo dela. Isso, você está no presente, no aqui e agora total. E ainda mais com a energia lá em cima, né? Então, isso é bem interessante. Por que as pessoas confundem? Porque dentro das técnicas, principalmente do Tantra, não deixa muito claro essa separação. Porque está dentro do mesmo rito, né? Tá dentro da mesma sequência. Eu usar a energia sexual para ativar a Kundalini. Aí acaba que a pessoa confunde e acha que é a mesma coisa. Mas a ativação da Kundalini, o que é? Energia vital elevada. Eu pegar a energia dos meus chakras inferiores, que é o base, o sacral, o plexo, que concentra 90% da nossa energia vital, e pegar essa energia e subir para os chakras superiores, ativando ali o coronário. Então, quando ativa o coronário, que de fato eu despertei a Kundalini. E a Kundalini, ela é um processo, né? Ou seja, a partir do momento que você desperta a sua Kundalini, você começa a entrar em um processo de uma jornada espiritual que requer exercícios, mais questão de alimentação, mantra, para estar cultivando isso daí. Não é, por exemplo, às vezes
a parte da ativação de Kundalini que as pessoas imaginam, eu vou deitar, eu vou me tremer todo e ativei Kundalini. Não é assim, né? É porque no marketing a gente usa um trecho da sessão e às vezes as pessoas acham que é só aquilo ali e quando ela quer ter experiência, ela acha que ela vai se tremer toda. Esse tremer do corpo, ele nada mais é do que o nervo vago. Então, o nervo vago, quando ele é ativado, o teu corpo inteiro começa a tremer porque passa uma carga elétrica pelas fáscias do corpo e vai, tipo, dando um reset no teu corpo, entende? Para te conseguir ter essa questão dessa ativação do nervo vago, você precisa estar extremamente relaxado. Então, se a pessoa ela não estiver extremamente relaxada, ela não tiver passado por um processo que eu chamo que é o mais importante, que é o sentir, que aí eu só consigo enxergar com os olhos da mente quando eu sinto. Se eu não sinto, eu não consigo olhar. Se eu estou muito no racional, eu não consigo ver com o olho da mente. Então, eu preciso aprender a sentir, aí eu relaxo, nervo vago ativa, a glândula pineal pituitária é ativada na segunda fase, aí agora acontece toda a experiência da Kundalini, o despertar da Kundalini. Que dependendo da escola, por exemplo, se for escola do caminho da mão direita, ele tem um extremo respeito em relação às práticas, dogmas, eles até se ofendem em ver um vídeo de ativação de Kundalini dá uma dessa polêmica, forma. tá muita polêmica Isso, agora na mas internet. é por causa das escolas. Mas, por exemplo, se for uma escola do caminho da mão esquerda, não, é mais livre, é mais aberto a essas questões. Né? Então é bem interessante. Então a principal diferença entre energia sexual e Kundalini é que energia sexual é energia do reino material. Energia para você cocriar, tá? Dinheiro da abundância. Você sente tesão. Se você não sentir tesão, é energia Kundalini. É uma energia espiritual. Então, quais são os objetivos em relação eu quero ter prosperidade e abundância? Energia sexual. Eu quero me conectar com a energia do universo para ter insights, para ter um despertar espiritual. Intuição. Aumentar a minha intuição. Aí eu ativo a energia Kundalini. Né? Eu posso ativar a energia Kundalini a partir da energia sexual. E é o que eu mais gosto e é o que eu mais ensino para os meus alunos. Tem uma sensação melhor. Por quê? Cada parte do teu corpo, como é que funciona um trauma? Você teve um trauma, esse trauma não necessariamente precisa ser algo muito ruim na tua vida, mas tipo, que vai te gerar um sentimento e emoção ruim. Quando acontece esse trauma, acontece uma química dentro do teu cérebro, que gerou sentimento e emoção. Essa química vai a partir da tua corrente sanguínea, se espalha pelo teu corpo e essa informação desse sentimento e emoção fica localizada em uma parte do teu corpo. Você pode até fazer uma hipnoterapia, uma regressão para ressignificar isso na tua mente, mas não vai resolver completamente, porque a informação está no teu corpo. Então, você pensa que resolveu. Então, às vezes, por exemplo, eu pego muito casos de abuso. Então, no caso de abuso, a mulher, ela fecha logo as pernas, a perna fica rígida, né? Ela não abre, ela não se permite, ela fica rígida ali. E quando você toca nas regiões próximas à genitália, ela sente uma dor absurda, que ela quer tirar a mão ali do parceiro ou da parceira, né, a qual ela está se relacionando. E por falta de comunicação, que os casais não se comunicam e tal, às vezes acaba a pessoa não entendendo e acha que o problema é com ela. Mas essa informação está no corpo da pessoa, né, impregnada ali. Quando você ativa a Kundalini direto, essa carga elétrica que passa no teu corpo vai gerar esse reset e vai vir à tona, tudo vem à tona. Traumas, bloqueios, tudo vem à tona do teu inconsciente. E a pessoa, ela fica numa sensação meio que o pessoal fala, tá em processo de cura. Né? Ela fica ali
ela quer ficar sozinha, ela não quer ter contato com outras pessoas, porque ela está naquele processo dela de integração dessas questões, né? Geralmente dura ali uns 7 a 15 dias. Se eu ativar a Kundalini a partir da energia sexual, é diferente, porque eu não vou entrar nesse processo. Eu vou me sentir poderoso, eu vou me sentir confiante, porque vem a questão de eu colocar no lugar desse ponto de dor, eu trocar ele para ponto de prazer. E aí eu me sinto poderosíssimo, né? Eu me sinto como se fosse de fato um Deus ali, de tanta energia que está circulando, uma vontade de viver absurda. E a energia fica reverberando 7 a 15 dias também. Eu não gosto de me sentir meio para baixo, retraído. Eu gosto de me sentir poderoso, de conversar, de sair com as pessoas. Eu gosto disso. Logicamente, cada pessoa ela tem a sua particularidade. Então, dessa forma, eu prefiro ativar a energia Kundalini a partir da energia sexual. Muito bem, você falou uma coisa, né? Que ativando dessa forma, primeiro, então vem a parte mental, depois genitália, depois você pega, quando chega nesse ponto dessa energia, acho que num nível, né, desse tesão que a gente falou, traz de volta pro mental, só que esse caminho de volta, como é possível fazer? Isso, aí vem as questões das técnicas. E aí né? onde entra as técnicas. Tem diversas técnicas que você pode fazer isso, tá? Primeiro eu entender que a energia sexual ela é circular, ela não é reta como a Kundalini. A Kundalini é reta, que ela sai lá da base, onde está... Por que ela sai da base? Por causa dos 3 chakras inferiores que concentram 90% da nossa energia vital. Por isso que ela sai de lá. A energia sexual ela é ativada a partir do sacral. Então, quando eu começo a ter esse estímulo na genitália, a gente ativa o que Freud chamava de id, que é o nosso instinto primitivo, de querer penetrar. Uhum. Só que eu seguro, eu não vou penetrar agora. A penetração é em último estágio. Primeiro eu vou trabalhar essa questão desse estímulo para aumentar o tesão. E aí eu começo a trabalhar, né, tem várias técnicas, aí a gente começa a trabalhar ativação em artérias, zonas erógenas, trabalhar com a imaginação. Essa é a primeira fase. Trabalhar a imaginação para ter essa questão sexual de fato para aumentar o tesão. Aumentar o tesão ao máximo possível, que quando aumenta esse tesão e eu não estou respondendo às minhas necessidades primitivas, que é a penetração, concentrou muita energia na genitália, porque a minha atenção está lá. Porque eu quero fazer essa questão. Eu joguei atenção. A tua energia está onde a tua atenção está. Isso vai gerar uma explosão que vai ativar a tua pituitária e a pineal. Que não é o orgasmo ainda. Que é o que a gente chama de orgasmo energético. Como é que tu vai sentir? Como é que tu vai saber que está indo no orgasmo energético? Vai começar a adormecer as pontas do teu dedo, vai começar a formigar o teu corpo, e aí você precisa lembrar que você tem que relaxar mais. E aí você relaxando mais, essa sensação vai aumentar e vai passar para o teu corpo inteiro, que depois vem a plenitude orgástica, que é o orgasmo de corpo inteiro. Aí a gente consegue pegar essa fase 2 e já se preparar para a ativação da Kundalini, de fato. Me pareceu muito processo de massagem tântrica. Sim. A massagem tântrica é uma ferramenta poderosíssima, então, para você cultivar essa energia antes de penetração e tudo, né? Porque pelo menos 1 hora de massagem ali, você tá excitado, você fica cheio de tesão. Sim. E não vai para penetração. Então, é uma ótima ferramenta para se começar. Isso, e quando você casa, por exemplo, o que nós chamamos de massagem tântrica aqui com ativação energética, fica muito mais poderoso. A massagem tântrica usa muitas técnicas de Reishi, né? Então, tipo, toque no corpo. Esse toque no corpo ele é extremamente importante, porque lembra das questões das energias bloqueadas em certa parte do corpo? Reishi chamou de couraças. Se você for ver as couraças, onde está localizadas as couraças, está próximo aos 7 chakras principais, se você for avaliar.
E, de fato, quando ele fez a pesquisa em relação aos pacientes dele, que ele concluiu que, na sua maioria, de pessoas neuróticas tinham problemas na genitália, isso é fantástico também. É uma descoberta enorme. E olha que louco nessa pesquisa dele. Os mais perturbados eram homens que tinham a necessidade de alardear ou de demonstrar a sua masculinidade. Tipo, homens que ficam falando, peguei várias mulheres numa noite, uma ali e tal. Esse é o que mais precisa de ajuda. Ele é o mais perturbado, ele é o mais neurótico, de acordo com os estudos de Reich. Ele não é orgasticamente potente. Que orgasticamente potente é essa plenitude orgástica. Ele não consegue chegar porque ele ainda está com essas questões da neurose que precisam ser trabalhadas, né? Então, quando você vê que uma pessoa ela está orgasticamente potente, ela é resolvida. Muito bem resolvida. Muito bem resolvida. Ela não tem essa necessidade de provar, de alardear. Né? Isso vale para homens e mulheres, tá, gente? Isso. Mulheres, quando estão na polaridade masculina também tem sim. esse tipo de atitudes ali, de comportamentos. Né? Você vê o poder da massagem tântrica, né? Muito, que era o que a gente estava falando ali. Muito poderosa. Você faz esse trabalho de massagem tântrica com essa ativação energética? Sim, a gente desenvolveu agora um método, eu com a Bianca Mancuso, onde a Bianca entrou com toda essa expertise dela da massagem tântrica em si, e eu entrei com a minha expertise da parte energética, e a gente desenvolveu um método chamado Tantra Magnético, onde potencializa ainda mais os resultados, né? Usa toques, traz muito conhecimento de práticas sexuais taoístas, práticas sexuais tântricas, tem muita base também das técnicas de Reiki, tem da Shiatsu. Então, são pontos específicos no corpo que faz uma liberação absurda, resolvendo diversos traumas, diversos bloqueios ali. É bem interessante porque a gente trabalha o sentir de uma forma, eu posso dizer assim, mais potente. Porque tem o toque físico e tem mais a questão da manipulação de energia. Né? Então, fica bem mais poderoso o sentir na pessoa. Isso é uma formação que vocês estão dando, Isso, né? é uma formação. A gente já validou os protocolos, ótimos resultados. Foi sensacional. E trazemos ali a primeira formação no mundo com essas técnicas, né? Do Tantra Magnético. Uhum. E quando é a próxima turma? A próxima turma a gente está prevendo para novembro. Né? Final de outubro para novembro. Acredito que por ali. O último final de semana de outubro ou início de novembro, aí a gente vai começar a anunciar. Vagas limitadas, né? Inclusive, põe meu nomezinho já na lista. Com certeza, já tá a primeira lá na lista. Bianca sabe, né? Bianca, um beijo pra você. Milena, ela sabe. Não fui porque foi aniversário do meu filho no fim de semana que teve a formação. Mas estou super interessada por tudo isso que ele falou, né? Porque a gente gosta mesmo de técnica, de prática, como aplicar. Então, protocolo mesmo. Onde fazer, como tocar, por quê, né? De onde vem, qual o embasamento. Tudo isso, se você é terapeuta, principalmente se você é terapeuta tântrico, ou massagista também, ou mesmo para o seu desenvolvimento pessoal, porque é só para profissionais essa formação? Não. É aberto casais, é aberto para casais, pessoas que tenham interesse a aprender a técnica. Não é específico para terapeuta tântrico, apesar de a gente formar o terapeuta tântrico. Né? Ele é certificado, ele é formado nessa questão. Mas, como eu falei, principais públicos que procuram são empresários. Por exemplo, nessa turma tinha bastante empresário, tinha terapeutas, então é um network muito bom. Sim. É uma troca de experiência e acaba que depois um vai indicando o outro, vai fazendo negócios com o outro nesse sentido. Tem alguma contraindicação? Contraindicação, geralmente, tem para quem tem problema cardíaco, né? Gestante? Gestante, ela tem que passar pelo médico para saber. Por exemplo, a minha esposa, toda a gestação dela, a gente fez magia sexual. Né? Então, por exemplo,
desde quando o nosso filho foi gerado e até o dia do nascimento dele a gente praticou magia sexual. Então foi bem, bem interessante. Inclusive, justamente a prática era justamente para saber isso, se iria fazer mal ou não, e os resultados eram impressionantes quando a gente ia fazer exames, e o nosso filho, o desenvolvimento dele é muito, muito mais avançado nesse sentido, né? Maravilha. Então, eu gosto de verificar essa questão das contraindicações, que a pessoa realmente ela tem que buscar médico, fazer exames. Por exemplo, eu com a minha esposa, a gente faz exames constantemente, né? Essa questão de ficar mapeando, e também tem um estilo de vida diferente de uma pessoa normal. Então, praticamente, cultivo de energia, atividade física, alimentação, né? Então, tem que cuidar do não corpo pode mesmo. ser como uma referência para todo mundo. Tem pessoas que precisa ajustar a alimentação, mas ativar a Kundalini e você entrar em um estado orgástico pleno, se você não cuidar do seu corpo físico, você pode ter uma parada cardíaca ou até um AVC. Então é interessante você não fazer com qualquer profissional, já começa por aí, porque o profissional tu trazendo essas informações para o profissional de que as alterações que deu no teu exame, né, o que tu precisa trabalhar, você vai fazendo gradativamente o processo, ativando aos poucos. Só para você ter uma ideia, uma ativação energética com o fluxo energético supremo, que é com roupa, né? Em 5 minutos, uma mulher ela tem de 2 a 6 orgasmos. Em 5 minutos. Energético e pode ser genital também. Também? Já aconteceu, por exemplo... Atenção! Depois não vai ter agenda aí, Macedo. Sim. Eu tô querendo esse negócio aí também, menino. Isso. Pra você ter uma ideia, acontece da pessoa ter squirt. Menino! Sem você tocar na Yoni? Sem tocar. Isso. Acontece. Não, gente, espera aí. Não, sem condições. Ó, terminou aqui, a gente vai ali, viu, na salinha, que eu quero sentir esse negócio. Menino, é babado. Babado. Mas é como você falou, olha, gente, a gente tá brincando aqui, mas não é qualquer pessoa, qualquer profissional. Isso vale para qualquer área, claro, mas quando a gente tá falando de tantra, de sexualidade, de kundalini e tudo mais, você precisa pesquisar bem para poder, né, confiar na pessoa, porque infelizmente tem muita gente que, né, ainda se utiliza dessas nomenclaturas para, né, abusar das pessoas, enfim. Mas aqui o Macedo, ele é uma pessoa que não é de hoje que eu conheço, assim, já tem acho que mais de um ano que eu te conheço, assim, por causa da Bianca e tudo, né? Agora teve a oportunidade de ele vir aqui no podcast, mas já acompanho o trabalho dele, então eu indico, inclusive vou fazer com ele, mas muito cuidado. E se você quer saber mais, né, sobre o trabalho dele, porque assim, não dá tempo de falar tudo aqui, né, trazer todo o conhecimento, mas se você se interessou, tá curiosa, tá curioso, qual que é a sua rede social, Macedo? Macedo JR_MS. Tá certo, tá aparecendo aí na tela. Você tem site alguma coisa ou tá tudo lá no Instagram? Tá tudo lá na bio do Instagram, os sites, tudinho, inclusive as formações, né? E tem outras, né? Não tem só o Tantra Magnético. Tem outras formações, né? O Tantra Magnético ele veio para atender o pessoal do Tantra, essa parte do massagem tântrica, porque eles demandavam muito o entendimento da energia sexual, magia sexual, mas tem outros treinamentos sim também, dentro da bio. Muito bem, querido. Muito obrigada por aceitar o convite, por vir aqui bater esse papo com a gente. Foi muito bom, gostei bastante. Espero que a gente se encontre novamente e vamos nos encontrar, né? Eu quero participar dessa formação e outros trabalhos também que a gente está conversando por fora. Muito obrigada, viu, querido? Gratidão. Eu que agradeço, gratidão. Gratidão a todos que estão nos assistindo. Espero que esse conhecimento consiga transformar a vida de vocês, e que vocês possam também compartilhar esse podcast que tem muita informação ali. Sim, muita compartilha, informação. Manda para os amigos, manda para a família. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos episódios, porque estamos na nossa 4ª temporada e toda terça-feira às 20 horas tem um episódio novo aqui para você. Você sabe disso, também estamos no Spotify e temos o nosso site www.prazertantra.com.
tantrica.com com todas as informações, cursos e tudo mais. Vamos deixar aqui abaixo do vídeo o arroba do Macedo, tá? E todos os links importantes do que foi falado aqui nesse episódio. Então, quero agradecer a você mais uma vez por ficar com a gente até agora. A gente se vê semana que vem. Uma boa noite, um bom descanso, uma semana com muito prazer e muitos orgasmos. Até a próxima. Tchau, tchau.